E aí, boa tarde a todos. Boa tarde não, né? Boa noite já. Boa noite a todas, boa noite a todos. Tudo bom com vocês? Como havia comentado na última semana, no nosso último encontro, no nosso último bate-papo, eu viria aqui mais uma vez, né, às segundas-feiras, para falar um pouco sobre a ideia do projeto que eu venho apresentando aqui nas redes sociais para vocês, o Lembretes Jurídicos. E hoje, obviamente, para atender essa ideia de continuar conversando, distribuindo essas informações, batendo papo sobre esses temas que eu considero relevantes, interessantes e preponderantes para quem estuda o direito, para quem trabalha com direito, enfim, para quem de alguma forma se conecta com as relações jurídicas e até mesmo para quem não se conecta, exatamente porque são questões sociais do dia a dia, muitas vezes, que podem impactar na vida de várias pessoas. Vim aqui hoje de novo para bater papo com vocês, né, trocar algumas ideias sobre os temas que eu apresentei nas publicações dessa última semana, né, que foram dois temas atrelados à ideia de contratos, regime de bens, até mesmo uma questão locatícia que eu trouxe aqui. Então, vão ser esses os temas que eu vou trazer aqui para o nosso bate-papo de hoje. Lembrando que na última semana nós falamos de dois temas também interessantes, e aí vou seguir fazendo isso, né, todas as semanas. Pretendo fazer isso enquanto a minha capacidade de produção de material permitir, e claro, né, vindo aqui para bater papo com vocês. Eventualmente, quem tiver alguma dúvida, coloca aqui para esse nosso bate-papo e a gente tenta desenvolver e ver se consegue solucionar. Quais foram os temas que eu trouxe nas publicações dessa semana? Tá? Eu trouxe dois temas vinculados, duas ideias específicas, mas acho que importantes para que a gente possa bater papo nessa conclusão do que foram as apresentações ou os posts da última semana. Nessa última semana, o primeiro dos posts que eu publiquei lá, ele trazia mais ou menos a seguinte ideia. Tô com ele aqui aberto aqui ao lado, eu vou ler aqui para a gente poder bater papo sobre ele. Que era mais ou menos o seguinte: se eu já tinha um imóvel antes de me casar, tá, sendo o regime da comunhão parcial de bens, né, a regra geral, né, eu não sou obrigado a dividir esse imóvel com o meu cônjuge em sede de divórcio. A questão é, e o valor que eu recebi a título de aluguel desses bens? Como é que fica? Porque normalmente a gente esquece disso. E tem um artigo lá no Código, é um dos incisos do artigo 1660, salvo engano, que traz exatamente essa situação. Ele fala exatamente dessa possibilidade que existe de se discutir a questão relacionada aos valores dos frutos provenientes de bens particulares. Se a gente for parar para pensar, esse imóvel, do exemplo que eu dei, né, da hipótese que eu trouxe, de regra, se eu tenho esse imóvel antes de me casar, esse imóvel é meu. Né, no regime da comunhão parcial de bens, esse imóvel pertence exclusivamente a quem era o dono desse imóvel antes mesmo da realização do casamento. Qual é o problema? Normalmente a gente esquece, que eventualmente esses valores, esses imóveis, né, no caso, ou esses bens, eles podem gerar como consequência o recebimento de frutos. E aqui, quando a gente fala de frutos, eu estou pensando na hipótese ou na modalidade chamada de frutos civis, que é exatamente o caso do aluguel. Imaginem a hipótese que é a trazida aqui no nosso exercício como um todo, né, na ideia como um todo. Imagine que um indivíduo qualquer, por exemplo, eu, tenho um imóvel meu, antes mesmo de me casar com qualquer um de vocês. Me caso com qualquer um de vocês, casei com qualquer um de vocês, e ao me casar, se eu não fiz escolha de regime de bens, se eu não fiz um pacto antinupcial, prevalece o regime da comunhão parcial de bens. Se o regime é o da comunhão parcial de bens, então a gente sabe, né, aquela regra geral continua prevalecendo. O que era meu antes do casamento continua sendo meu, e aquilo que eu adquiri na constância desse casamento, regra geral, vai ser comunicado entre os cônjuges, pertence a ambos os cônjuges. Existem variáveis, existem elementos a serem analisados, mas a ideia essencialmente é essa. Qual é o problema? Imagina que essa casa, que eu tenho antes de me casar com qualquer um de vocês, essa casa, eu coloquei ela para aluguel. Eu aluguei essa casa. E durante o período do casamento, eu recebi, por exemplo, os aluguéis dessa casa. E imagine que
a gente está com uma vida tranquila, uma vida boa, e eu não gastei esse dinheiro. Eu usei esse dinheiro como se fosse aquilo que a gente chama, né, um pé de meia. Ou seja, eu guardei esse dinheiro para que eu usasse numa situação de excepcionalidade. Então imaginem o seguinte, para fazer aqui número redondo, como, né, eu sempre faço com os meus alunos, porque a gente tem dificuldade de fazer conta, ainda mais as mais complexas, mas vamos lá. Imaginem que durante o período de casamento, nós ficamos casados por 10 anos. 10 anos. Durante o período de casamento, imagina que esse aluguel tenha sido de R$1.000 por mês, tá? Para fazer a conta simples aqui. Imaginem então, portanto, sem contar juros, correção, nada disso, tá? Imagina que eu peguei esse dinheiro e guardei embaixo do colchão, se isso ainda fosse possível, né? Como se dizia antigamente. Então eu recebi R$1.000 por mês durante 12 meses, num ano, e por 10 anos. Imaginem que ao final desse casamento eu tenha guardado na minha conta R$120 mil. Se eu não errei a conta, é isso. R$120 mil. É dinheiro, é bastante dinheiro, é um dinheiro considerável, eu acredito, né? Eu sei que tem alguns colegas aqui que eu estou vendo passando, que para eles R$120 mil nem é tanto assim, mas, né, tirando o tom de brincadeira, vamos crer que R$120 mil é um bom dinheiro, né? Eu acredito nisso. Imaginem então, esses R$120 mil que estão guardados na conta, eles são R$120 mil guardados na minha conta, mas provenientes exclusivamente de frutos daquela casa que é só minha. Só que esses frutos foram recebidos na constância do casamento. Ou seja, eu recebi esses aluguéis durante o período em que eu estava casado. De regra, o que a lei traz? A lei fala basicamente que esses frutos, eles devem ser partilhados. Ou seja, ainda que esse dinheiro seja proveniente de um bem particular, um bem que era só meu, um bem que eu não tenho que dividir com o meu cônjuge, porque eu já o possuía antes de me casar, tá? Partindo da regra que a gente está falando de uma comunhão parcial de bens. Mas esse valor, esses R$120 mil, o exemplo que eu dei, que é o dinheiro que o sujeito tem e guardou em razão do aluguel desse imóvel bem particular, esse valor, ele se comunica. E ele tem que ser dividido. E é aqui que muitas das vezes a gente esquece. A gente esquece de perguntar na prática, e isso é muito comum, seja na hipótese de divórcio e até mesmo na hipótese de sucessão. Vi aqui minha querida colega, querida amiga, a professora Daniele passando aqui, que fala muito sobre sucessão, planejamento sucessório, é o top, né, no Brasil sobre planejamento sucessório. A gente vê muito desse descuidado, dessa desatenção em sede de divórcio e de inventário. O sujeito esquece de perguntar, por exemplo, se aquele imóvel particular, ele gerou frutos, se ele fez com que a pessoa recebesse algum dinheiro em razão do aluguel daquele bem. E aí alguém pode dizer assim, ah não, recebeu o aluguel, mas esse dinheiro não existe mais. Esperem, não existe mais por quê? Se a pessoa comprou alguma coisa com esse valor, esse bem que foi adquirido também de regra é divisível. Então imagine que nesse exemplo que eu dei para vocês, eu não guardei os R$120 mil embaixo do meu colchão, como na brincadeira que eu fiz. Eu peguei esses R$120 mil e comprei um terreno. Esse terreno, como foi adquirido com esse montante, com esse valor originário, oriundo do recebimento de aluguéis, ainda que de um bem particular, foi um bem adquirido na constância do casamento de um dinheiro que é comum. Sendo esse valor comum, o bem adquirido com esse montante, com esse valor, também se comunica. E aí surge, então, uma situação que, como eu disse para vocês, vale a pena nós discutirmos aqui nessa ideia dos lembretes. Não se esqueçam que, mesmo que o bem seja particular, tá? E mesmo que o bem particular não seja objeto de divisão em razão do regime de bens, uma vez que a regra geral é o regime da comunhão parcial de bens, como a gente vem falando aqui, se esse valor, se esse bem, gerou valores estes a título de frutos ou rendimentos, que a gente pode usar nesse caso também, que é a figura dos aluguéis, e esses aluguéis, eles existem, estão guardados, esse valor referente ao aluguel, esse sim, continua sendo divisível. Então, no exemplo lá que eu criei no início do nosso bate-papo, se eu me caso com qualquer um de vocês, tem um bem imóvel que seja exclusivamente meu, que eu já tinha quando do casamento, durante o casamento eu coloco esse bem para alugar, recebo o valor dos aluguéis durante todo o período,
esse valor dos aluguéis, ainda que oriundo, como disse, ainda que oriundo de um bem particular, o valor dos aluguéis são divisíveis. Eles entram na comunicabilidade patrimonial do regime de bens da comunhão parcial de bens. E, portanto, tenho aí um bem ou um montante que é divisível. Isso é importante por uma razão muito simples. Eu gosto muito de conversar sobre regime de bens. Eu acho regime de bens um tema muito interessante, porque na prática nós podemos ver que muitas pessoas falam que sabem regime de bens. Todo advogado, e até mesmo quem não é advogado, fala que sabe sobre regime de bens, né? E usa sempre as regras, né? Ou as ideias elementares dos regimes de bens. Só que se esquecem das exceções. Tá? Se a gente vai olhar o código ele é muito claro. Ele traz a regra geral normalmente no primeiro artigo daquele regime de bens, mas logo em seguida, ele traz as exceções àquela regra. E muitas vezes são essas exceções que nós temos que tomar um pouquinho de cuidado para não cometer equívocos, para não cometer erros tecnicamente inadmissíveis. Tá? Então, o primeiro lembrete sobre o qual nós vamos conversar essa semana foi exatamente esse que eu publiquei para vocês lá na minha página, né, aqui mesmo no Instagram, na terça-feira da semana passada, falando sobre regime de bens e os valores ou o montante proveniente de uma hipótese de locação, por exemplo, mais tecnicamente chamado de frutos oriundos desse bem particular. Então, não esqueçam, artigo 1660 do Código Civil, salvo engano é esse o artigo, traz essa variável. Os frutos dos bens particulares dividem-se, comunicam-se com os cônjuges. Entre os cônjuges, né? Melhor dizendo. Tomem cuidado, tá, pessoal? Isso é sempre legal dizer aqui. Essa mesma questão, isso aqui que a gente está batendo papo, essa hipótese dos frutos, já caiu em exame de ordem inúmeras vezes. Ela cai em concurso público, também é bastante recorrente esse tipo de questionamento. Mas a minha maior preocupação aqui é, principalmente com aqueles que já advogam, né, que estão aqui presentes e que muitas vezes se deparam com uma situação que num primeiro momento parece simples, mas tecnicamente ela tem esse elemento diferenciado que nem sempre nós nos lembramos. Então, exatamente por ser um elemento diferenciado, veio esse primeiro lembrete dessa semana, né? Na verdade publicado na semana passada e trazido aqui para vocês para o bate-papo de hoje. O segundo lembrete que eu trouxe para vocês, ele tem mais ou menos o mesmo contexto lógico, né? Eu tenho tentado colocar ideias similares dentro de cada semana. A ideia do lembrete que eu publiquei para vocês na quinta-feira era mais ou menos o seguinte, que o casal, tá? Mais uma vez pensando na hipótese do casamento, que foi essa a ideia dessa semana, o casal recebe de presente, tá? Como doação, uma casa. Então, os dois, ambos, né, integrantes desse casal, ambos os cônjuges, os dois, vou reiterar isso inúmeras vezes nesse nosso pedacinho de conversa. Os dois receberam por doação uma casa. E em seguida, né, nessa nossa história, um deles vem a falecer. Se um deles veio a falecer, qual que é o nosso pensamento ordinário? Se eu tenho duas pessoas, donas de uma mesma casa, o meu conceito lógico é que ambas sejam donas dessa casa em condomínio. Aquela ideia clássica do condomínio, né? Duas ou mais pessoas, proprietárias de um mesmo bem, ao mesmo tempo. A lei fala que, e isso está lá na parte de doação, salvo engano, está ali por volta do artigo 560, 500 e um pouquinho. Depois, se for o caso, eu pego aqui o artigo correto. Mas qual que é a ideia? Numa situação ordinária, se duas pessoas são beneficiadas com a doação de um único bem, parte do pressuposto, salvo disposição em contrário, porque a lei fala expressamente disso, que cada uma delas seja detentora da titularidade, da propriedade de 50% daquele patrimônio. E, obviamente, se uma delas vier a falecer, qual que é o nosso raciocínio ordinário? Que a parte dessa pessoa vai ser transmitida para os seus herdeiros. Só que aqui existe um fato, uma informação técnica que muitas das vezes nós esquecemos na prática, principalmente, e essa é uma questão que eu acho preponderante nessa nossa conversa, principalmente porque essa informação ela está lá na parte de contratos, lá na parte de doação. E normalmente a gente não pensa na doação em si quando nós falamos do fim da vida de alguém.
esse tema é tão interessante, ele é tão relevante para mim, a discussão sobre questões atreladas a doações feitas em vida e as consequências disso para o momento sucessório, que mais tarde, ainda hoje, eu comento com vocês, eu vou, tá em vias de sair, de ser publicado, um livro que eu escrevi exatamente sobre esse tema, exatamente sobre a questão das consequências das doações feitas pelo indivíduo quando ele vem a falecer. Quais são as consequências das doações feitas em vida quando do falecimento desse indivíduo. Tá para sair, já tá tudo certo, já vi o miolo do livro, já tá tudo direitinho, é da editora Foco, tá? Já tá tudo pronto, a gente está esperando só algumas considerações finais, mas o livro está pronto para sair, a gente fala dele daqui a pouquinho, mais algumas coisinhas. Mas, voltando aqui ao tema, essa situação, ela gera aquilo que a gente chama de sucessão anômala. Quem foi meu aluno de sucessões provavelmente viu essa questão na prova. Eu adorava apresentar as hipóteses de sucessões anômalas na prova. E quem foi meu aluno não adianta vir aqui falar que odiava as minhas provas, que a gente sabe disso, eu já estou acostumado com essa afirmação. Mas vamos lá. Qual que é o esquema? O que que acontece? A lei expressamente diz no parágrafo único desse mesmo artigo que se as pessoas que receberam a doação elas eram casadas, ou seja, doação feita em favor de duas pessoas casadas. Se elas forem casadas, olha o que a lei diz. Se uma delas vier a morrer, a parte dessa pessoa, ela não segue para a realização da sucessão ordinária, da sucessão comum, da sucessão do inventário clássico. Qual é a consequência? A lei fala que a parte dessa pessoa se transmite automaticamente para o cônjuge sobrevivente. Por isso que gera aquilo que nós chamamos de uma sucessão anômala. Não é uma sucessão ordinária, comum, aquela que a gente faz sempre. É uma sucessão diferenciada. Qual que é o lance então? O sujeito era casado. Ambos, tem que ser os dois, tá gente? Tem que ser uma doação feita para ambos. Ambos receberam a doação. A doação foi feita para os dois. Um deles morre, ao invés de eu discutir a sucessão clássica desse bem, através do inventário, ver se tem herdeiro, se não tem herdeiro, se tem filho ou não tem filho, aquela história, do 1829 do Código Civil, não. A lei expressamente fala que nessa circunstância eu vou ter um encaminhamento sucessório totalmente diferente. Eu não vou querer saber se o cara que morreu tinha um filho, 2 filhos, 10 filhos, o que tinha. Se esses dois caras eram casados, quem recebeu o bem, automaticamente o falecimento de um gera como consequência a aquisição da propriedade da outra parte, ou seja, dos 50% do outro cônjuge para o cônjuge sobrevivente ou superstite. Vamos voltar aqui naquela brincadeira que nós fizemos há alguns instantes nesse bate-papo que estamos tendo aqui. Imagine que eu vou me casar com vocês. Tá? Eu vou me casar com qualquer um de vocês. Imaginem que alguém tenha nos dado de presente de casamento uma casa. Tá? Exemplo simples. Deu a casa como presente de casamento para nós dois. Eu e você. Então, no documento está escrito que quem ganhou esse presente, ou seja, o destinatário dessa doação, o beneficiário dessa doação, somos eu e você que somos casados. Tá? Tem que receber isso durante o casamento, tá, gente? O casamento tem que ter sido estabelecido já. Então, nós recebemos, tá, por termos nos casado, uma casa, nós dois. Em teoria, a lei fala que, nesse caso, não havendo manifestação em contrário, doação feita em favor de duas pessoas, 50% para cada um. Metade de vocês, metade para mim. Ocorre que, se eu vier a falecer, não importa que eu tenha 2 filhos. Isso, para a lei, vai ser irrelevante. O que a lei vai determinar? A lei vai determinar que, nesse caso, mesmo eu tendo 2 filhos, essa metade de casa, que é minha, porque recebi em doação com vocês, essa metade de casa, ela não vai ser dividida para os meus filhos. Essa metade de casa, ela pertence ao meu cônjuge. No caso do exemplo que eu estou criando, pertence a vocês. Então, vocês ganharam comigo uma casa, somos donos de 50% dessa casa, porém, em razão do meu falecimento, como a doação foi feita em favor de nós dois, somos casados. Por sermos casados, qual é a consequência jurídica? O meu falecimento faz com que essa casa automaticamente passe a ser 100% pertencente a vocês.
Essa é uma regra muito específica, tá? Como eu disse, ela está prevista lá no código, ela está prevista bem lá no começo do código, né? Lá por volta do artigo 500 e pouco do código, 550, 60, ali naquele começo, eu infelizmente não lembro o artigo de cabeça, ou felizmente, enfim, mas lá nesse pedaço, e muitas vezes nós não lembramos disso na hora de fazer o inventário de alguém. E aqui é uma coisa que eu sempre comento com os meus alunos de graduação, né? E alguns dos presentes aqui que foram meus alunos talvez se lembrem disso aqui. Mas é uma dica, né? Um lembrete, como eu tenho chamado aqui, muito relevante e importante na prática. Parem para pensar a diferença que isso vai fazer na hora da divisão do patrimônio das pessoas. Imaginem que eventualmente uma determinada pessoa, essa determinada pessoa, só tenha essa casa como bem. E o fato dela morrer faz com que, tecnicamente, os outros herdeiros, se não o cônjuge, recebam tudo. E aí, eu vou trazer aqui um elemento um pouquinho mais profundo tecnicamente. No primeiro momento, a gente vai ver que a lei, ela traz algumas variáveis com relação à condição de herdeiro para o cônjuge, dependendo, por exemplo, do regime de bens. Dependendo, por exemplo, se as pessoas estão casadas no momento do falecimento ainda, ou se elas já estão separadas de fato. Enfim, existe uma série de elementos lá. Se vocês quiserem se aprofundar, a gente até bate papo depois, mas isso está lá no 1830, esse eu lembro. E olha o que vai acontecer. Eventualmente, nessa situação, nessa circunstância que eu estou criando aqui, eventualmente, a pessoa pode ser cônjuge, nem mesmo poder figurar na condição de herdeiro, mas ainda assim, em razão dessa hipótese muito específica, mas muito específica, dessa sucessão anômala prevista lá no código, quando fala da hipótese de doação, ela vai receber todo o bem, ou todo o patrimônio do falecido. Por quê? Porque a lei assim o determinou. E aí vem a grande pergunta aqui. É uma provocação que eu faço aos estudantes de direito, que eu faço aos meus colegas já advogados, novos ou antigos, todos vocês. É óbvio, né, como eu sempre brinco, né? Não é para me responder, eu só quero que vocês pensem. Vocês lembrariam disso se fosse numa situação prática? Se fosse no inventário, na prática, hoje, bateu o inventário para você fazer, você lembraria de questionar se esses 50% vão pertencer todo ao cônjuge supérstite, ou ele vai ser passível da divisão clássica prevista na lei para o caso de inventário, a hipótese do 1829? Como eu brinco sempre, não precisa me responder. Só pensem aí se vocês lembrariam disso. Por essas e outras questões, eu sempre costumo falar para os meus alunos de graduação, né, sempre trago essa visão. A matéria de direito sucessório é uma das matérias mais complicadas que existem dentro do direito como um todo. Tá? Tô falando assim de forma geral mesmo. E aqui está falando para vocês alguém que até hoje tem dificuldades tremendas, por exemplo, com o direito tributário. Né? Nunca consegui ser muito amigo do direito tributário, por exemplo, mas digo isso para vocês porque o direito das sucessões ele exige um conhecimento técnico extremamente elaborado, extremamente aprofundado, que nem sempre a gente tem. Porque o direito das sucessões ele pressupõe que vocês conheçam tudo sobre direito civil, ou seja, todas as matérias que precederam a matéria de sucessões, teoria geral, 1 e 2, obrigações, contratos reais e família. E nem sempre a gente lembra de tudo isso, né? Esse elemento específico aqui, a gente está falando de contratos. E nem sempre a gente lembra, e nem sempre esse tema ele é suscitado quando a gente aprende sucessões bem mais lá na frente. Então, é um cuidado que a gente tem que tomar. Para quem é advogado aqui, parem para pensar o seguinte, tá? Para a gente fechar essa ideia. Se você errar isso, ou seja, e dividir de forma errada o patrimônio desse cara que morreu, esquecendo dessa hipótese, tecnicamente quem cometeu o erro foi você que não analisou a lei da forma correta. E quem pode ser responsabilizado por não ter utilizado a lei da forma correta? Só você, advogado. Eu faço essa brincadeira porque a gente vê na prática muitas pessoas dizendo assim: ah não, sucessões é fácil, é só ver o que o sujeito deixou, divide entre os herdeiros e um abraço pro gaiteiro, acabou, não tem problema. Mas é extremamente complicado, extremamente complicado.
Então, a gente tem que tomar muito cuidado na prática. Mas muito cuidado na prática. Aqui, ó, Hélio tá dizendo aqui, fala, Elião, o inventário é extremamente complexo e a maior parte dos profissionais lida como se fosse só um assinar no cartório. É isso, essa é a preocupação. Saber qual é o patrimônio, dividir pela quantidade de pessoas e segue o barco. Onde eu quero chegar com isso? E aí vem a minha provocação aos profissionais já consolidados, né? Aqueles meus colegas já advogados. Será que vocês já não fizeram algum inventário e esqueceram de prestar atenção em tudo que era necessário? Ou então, será que não existe nenhum inventário de alguém próximo de vocês em que isso foi ignorado? Será que essa informação ela é relevante? É esse o cuidado que eu quero que vocês tomem, tá? É por isso que eu decidi criar esse bate-papo que a gente faz aqui, né? Tem tentado fazer às segundas. Eu trago as ideias, as hipóteses nos lembretes, né, nos posts durante a semana anterior, e na segunda eu venho aqui bater papo com vocês. Então, se vocês acharam relevante essas ideias, essas informações, essas conversas, deem uma olhada lá nas publicações, tá? E compartilhem com os amigos, vê se alguém tem interesse, vejam se essas informações elas são pertinentes e são relevantes para vocês. Porque se forem pertinentes e relevantes para vocês, eventualmente podem ser informações que vão ajudar a profissionais do direito, obviamente, e até mesmo a pessoas com as quais vocês convivem e que não são do direito, mas que eventualmente passam por essa ideia. Ó, para fazer a pergunta aqui, tudo bom, pá? Caberia ação rescisória? De regra, sim. De regra, você teria aqui a realização de uma divisão equivocada. Houve um erro de direito. A pessoa pode ter sido até mesmo vítima de uma situação de dolo. Eu chego e falo assim, ó, a divisão é essa, tá bom? É assim que é, tá? Porque o outro já falou. E ela pode ser conduzida a uma conclusão equivocada. Notem uma coisa, aqueles que já são profissionais, quem lida com questões sucessórias, nas formas mais coloquiais dela, é muito comum o cliente chegar para você no seu escritório com a solução pronta, dizendo qual é a divisão que tem que ser feita. E esse é um enorme cuidado que a gente tem que tomar. Porque esse cliente, ele procurou no Google, ouviu dizer qualquer besteira dessas. E aí na prática acaba se esquecendo de elementos técnicos extremamente relevantes. Extremamente relevantes. E como eu disse para vocês, é relevante porque é técnico, mas é relevante porque também faz diferença na parte da grana. Eu corro o risco de dividir de forma equivocada um dinheiro que não me pertence. Se eles disseram que já acordaram entre si, Larissa, sim, o problema é se essa pessoa não foi induzida a erro. O pior é se o advogado falou que essa era a divisão certa, quando na verdade não era. Porque não é comum, pelo menos em regra geral, que os sujeitos questionem a partilha tecnicamente indicada pelo advogado. Se você não sabe que existe essa variável, ela vai passar. E você vai correr o risco de fazer uma divisão equivocada. E aqui, para complementar aqui a pergunta tanto da Paloma quanto da Larissa, qual é o cuidado que eu quero que vocês tomem? Lembrem do seguinte, em teoria, se a pessoa que recebeu o dinheiro de forma errada, isso, Ri, é o 551. Em teoria, se a gente está falando de alguém que recebeu a grana de forma equivocada, recebeu mais do que deveria ter recebido, e dividiu esse dinheiro de forma errônea, aqui meu amigo Pablo, fala Pablito, beijo querido. Pablo, todo mundo conhece, uma sumidade, meu querido amigo, estamos conversando aqui um pouco sobre a hipótese de sucessões e também de contrato. Só para constar, gente, um dos livros mais importantes do Brasil sobre doação é exatamente o livro de Pablo, que tem agora a nova edição, que saiu no finalzinho do ano passado. Então, quem tiver interesse em estudar sobre doação, mais do que indicado. Ele está guardado aqui em algum lugar, mas não está aqui a mão tão rápido, então... Ah, não, está aqui sim, ó. Está aqui, ó. Contrato de doação. Professor Pablo Stoso Gagliano está aqui, meu amigo. E aí, já aproveito aqui, gente, para fazer, né, o restante do jabá. Quem faz a apresentação do livro que eu disse a vocês, que está para sair agora, provavelmente no próximo mês, falando, né, em que eu trato sobre colação e sonegados, é exatamente meu grande amigo, professor Pablo Stoso Gagliano. Eu que sou seu fã, irmão, pelo amor de Deus, nem brinca. Então, qual é o cuidado que eu quero que vocês tomem? Pensem no seguinte, ó. Se a pessoa recebeu o dinheiro
que não era para ter recebido, recebeu de forma indevida e foi lá e gastou essa grana, em teoria, corre-se o risco de que a pessoa que vai ser cobrada por essa divisão equivocada não seja o outro herdeiro, mas sim o advogado, porque foi ele quem causou dano a outrem, pela sua má atuação profissional. E esse risco, ele é perigosíssimo. Tenham muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Então, o cuidado profissional nesse momento, ele é preponderante para que a gente não cometa nenhum equívoco, nenhum erro terrível, como pode acontecer nesse caso concreto. Tá? Então, tenham bastante cuidado e não esqueçam, para a gente fechar, essa ideia que se a doação foi feita em favor de duas pessoas e elas são casadas, o falecimento de uma delas gera como consequência a possibilidade de que aquela que sobreviveu, né, o viúvo, a viúva nesse caso, torne-se dona de todo aquele imóvel que foi doado de forma conjunta. Então, muita atenção com isso, muito cuidado com isso, para que vocês não cometam erros na prática que podem ser extremamente perigosos juridicamente, mas também podem ter um impacto econômico terrível. Então, bastante atenção com relação a esta questão também. Certo? Eram esses os dois temas que eu queria tratar hoje com vocês, que eu queria trazer hoje para vocês. Fico muito feliz aqui com os vários amigos que passaram aqui, os vários colegas, pessoas queridas, pessoas que eu não vejo há muito tempo, pessoas que eu vejo de vez em quando, mas um grande abraço a todos. Reitero aqui que em breve, né, a gente vai ter o lançamento do livro, né, falando exatamente sobre colação e sonegados, tá? Muito provavelmente, como eu disse, deve ser publicado agora no próximo mês ou no outro. O livro já está pronto, já está com a editora, vai sair o livro pela Foco, né? Já deixo aqui de público meu agradecimento à professora Roberta Densa, quem tem feito essa intermediação. O livro já está pronto, né? Estou esperando só chegar aqui pouquíssimas coisas que estão faltando para a gente poder fazer a publicação do livro, e aí eu conto para vocês, tá? A Adriana perguntou aqui, regime da comunhão parcial. Adriana, a lei não fala sobre regime de bens, então a gente parte do pressuposto que essa ideia, ela atua em qualquer sorte de regime de bens, porque a lei não excepciona, tá? Pode até haver alguma discussão, mas a lei não excepciona. Por isso que a gente pensa na utilização ou na incidência dessa situação em qualquer regime de bens. Tá? Letícia está pedindo aqui, vou até anotar, tá, Letícia? Para a gente falar sobre reconhecimento de filiação socioafetiva. Tá, tô anotando aqui para a gente poder tratar desse tema num outro dia. Vou preparar alguma coisa para a gente poder conversar sobre o tema. Tá certo? Gente, então, era isso. Tá? Quando o livro sair, então, efetivamente, eu conto aqui para vocês, a gente vai bater papo, vamos ter bastante publicação sobre o livro, vamos ter live, vou fazer live até com o Pablo, a gente já conversou sobre isso, para falar sobre o livro, mas a ideia é essa, tá, gente? É tentar trazer para vocês algumas informações que muitas vezes a gente acaba esquecendo, porque elas ficam no passado, ou a gente não deu muita atenção no momento, e que, eventualmente, pode ser extremamente relevante para um momento futuro, um momento de prática, de atuação profissional efetiva. Tá certo? Agradeço mais uma vez a presença de todos vocês, a possibilidade de poder dialogar aqui com todos vocês. Vou deixar isso aqui gravado para quem eventualmente tiver interesse em dar uma olhada. E qualquer dúvida, manda mensagem, a gente vai conversando. Se tiver alguma coisa nova, a gente cria aqui uma discussão no bate-papo para poder analisar as questões que vocês venham eventualmente a trazer aqui, para tentar ajudá-los. A ideia é essa, é tentar ajudá-los de alguma forma na compreensão de elementos técnicos. Vou aproveitar aqui que acabo de ver que o professor Tércio Espínola, meu colega na UFA, meu grande amigo, acaba de entrar aqui, ele fica brincando comigo que eu virei blogueiro, essas coisas, mas tá aqui um outro cara, um grande amigo que a Bahia me deu e que certamente em algum momento ele vai estar aqui batendo papo comigo. Ele já está recebendo o convite virtual para que em qualquer uma dessas semanas ele venha aqui para a gente bater papo sobre algum tema de direito que seja relevante, que possa trazer um lembrete pertinente para todos vocês, tá bom? Agradeço então mais uma vez. Amanhã,
devo publicar então mais um lembrete, na quinta outro lembrete, e segunda-feira que vem eu apareço aqui de novo para a gente bater papo e discutir um pouco sobre temas jurídicos relevantes. Deixa eu anotar aqui que Larissa pediu para a gente falar um pouquinho sobre cessão hereditária. Eu vou deixar aqui anotado para que em breve a gente possa tratar desses temas. Tá certo? Um grande abraço a todos, obrigado pela presença de vocês, espero que tenha sido útil, espero que tenha de alguma forma ajudado, ou que possa ajudar no desenvolvimento da atividade acadêmica ou profissional de vocês, e havendo qualquer necessidade eu continuo aqui à disposição de todos vocês. Tá certo? Um grande beijo, um grande abraço a todos, e até a próxima semana, o nosso próximo encontro aqui. Tchau, tchau, abraço!